Chegou ao Brasil com um retrato nas mãos e com um país inteiro projetado naquele rosto que não era o dela. Teresa Cristina, princesa de Nápoles, atravessou oceanos, revoltas e epidemias ao lado de um imperador que aprendeu tarde a enxergá-la. A chamaram de Imperatriz Silenciosa, mas foi silêncio ou silenciamento. Hoje, a história da mulher que sustentou nos bastidores um império em queda e que morreu longe da pátria que aprendeu a amar. Nápoles, 1822. Entre o sopro morno do Vesúvio e a poeira de Pompeia, nasce Teresa Cristina, uma Bourbon duas Sicílias de laços próximos ao Brasil, parente de Leopoldina e de Carlota Joaquina, portanto ligada, por sangue e destino, aos Bragança. A educação confiada ao severo Monsenhor Olivieri combina catecismo, línguas, canto lírico e piano, mas é o chão que fala mais alto. Herculano e Pompeia piscam da janela. A jovem aprende a amar a arqueologia, a ler vestígios e a cultivar um gosto que viajará com ela. O mito posterior de uma princesa tímida e limitada não resiste às fontes. Em público, recato; em privado, gênio, ciúmes e vontade. Uma inteligência silenciosa que prefere agir sem alarde. Quando Dom Pedro II assume, o império procura uma esposa que una diploma e esperança. As tratativas emperram em Viena. Os austríacos, marcados por nossa Leopoldina, hesitam. O flanco de Nápoles se abre. A diplomacia das duas Sicílias oferece Teresa Cristina. Abril de 1842, assina-se o contrato. Por serem primos, vem a dispensa papal. Em 30 de maio de 1843, consuma-se o casamento por procuração, rito que a autoriza a embarcar já imperatriz no papel. Antes dela, chega ao Rio um retrato, lisonjeiro, idealizado, desses que um pincel prudente corrige para agradar. No diário do jovem monarca, anotam-se atributos: instruída, muito bela. A expectativa está armada. A bordo da fragata Constituição, a futura imperatriz conquista primeiro a tripulação. Convida oficiais para a mesa, assiste um marinheiro enfermo, impõe gentileza como norma. O gesto revela a régua que usará no Brasil: governar os afetos antes do protocolo. 3 de setembro de 1843, Baía de Guanabara. O encontro com Dom Pedro é tímido, rígido de etiqueta e tingido por uma decepção que a tradição oral não cansará de repetir. O rosto real não coincide com o do retrato. Segundo relatos de época já distante, o imperador teria desabado aos prantos. Me enganaram. Verdade literal ou memória colorida, o efeito é real. Instala-se entre os dois a sombra de uma promessa pictórica que não se cumpriu. Teresa percebe. Na cabine, confessa à dama de companhia que o marido não gostou. No dia seguinte, a cidade acorre. Bênção nupcial na Capela Imperial, cortejo até o Paço de São Cristóvão. Por fora, pompa. Por dentro, frio. Dom Pedro evita a intimidade, estica agendas, intercala presenças. Teresa responde com uma estratégia mansa. Doçura persistente, paciência que não é submissão, mas cálculo. O impasse vaza para as anedotas de corredor, criados em busca de provas de consumação, diplomatas insinuando problemas físicos do jovem monarca. O casamento, tratado de Estado, corre o risco de virar novela de alcova. O giro muda longe dos olhos da corte. Em uma fazenda escolhida para repouso, a distância de ministros e criadagem permite o encontro que faltava.
As cartas trocadas nesse período ganham temperatura. Contam horas de saudade, prometem retornos rápidos, adoçam a linguagem de quem, enfim, se reconhece. É o momento em que o casamento sai do papel e entra no corpo. Em julho de 1844, médicos confirmam a gravidez. No início do ano seguinte, nasce Afonso Pedro, 23 de fevereiro de 1845, e com ele a prova pública de uma intimidade até então contestada. Enquanto isso, sua assinatura pessoal começa a se desenhar. Teresa chega com caixas de Pompeia e a mesma curiosidade que a formou. Não coleciona por capricho, mas por projeto: integrar o Brasil a uma conversa maior sobre arte e ciência. Depois de Afonso Pedro, nasceram Isabel em 1846, que mais tarde ficaria conhecida como a Princesa Isabel, regente que assinou a Lei Áurea em 1888, marco da abolição da escravidão no Brasil. Leopoldina Teresa em 1847 e Pedro Afonso em 1848. Aprende a administrar o passo apressado de um marido curioso e a ordenar a casa com mão invisível, receber delegações, apoiar iniciativas culturais, aparar arestas sem transformar tudo em proclamação. É desse método, operar fora do microfone, que nascerá a lenda da Imperatriz Silenciosa. Lenda útil, mas incompleta. O retrato que enganou um imperador também enganaria a história se nos limitássemos à moldura. A princesa de Nápoles que o mar trouxe não combinava com o ideal pendurado na parede. E talvez por isso tenha escolhido outro ideal, mais difícil: permanecer, aprender, construir. Entre o sopro do Vesúvio e o cheiro de maresia do rio, Teresa Cristina inaugura seu reinado sem ruído, alinhavando a ponte entre a mulher que chegou ferida no orgulho e a imperatriz que o Brasil aprenderia a chamar de mãe. O resto, arqueologia, ópera, imigração, política em voz baixa, virá depois. Mas aqui no início, basta entender: a sua força nasce justamente onde o retrato falhou. A imperatriz decide que o Brasil não será apenas palco de cerimônias, mas parte de uma conversa maior entre arte, ciência e ofícios. Das vizinhanças de Pompeia, traz caixas de achados que colecionou desde a juventude. Mantém escavações em propriedades herdadas perto de Nápoles. Promove trocas com museus e colecionadores europeus, inclusive com o próprio irmão, rei de Nápoles, enviando peças da antiguidade mediterrânea e recebendo itens de arte e arqueologia indígena. Nada disso tem cara de capricho. É um programa cultural para dar lastro erudito ao Império Jovem, conectando-o, de igual para igual, às vitrines do Velho Mundo. Na música, Teresa age com a mesma clareza. O Rio aprende a ouvir ópera porque ela abre portas a companhias italianas, afina orquestras, estimula repertórios. Quando Carlos Gomes precisa escolher onde se aperfeiçoar, a corrente de conselheiros pende para a Alemanha de Wagner. Teresa insiste em Milão. Entende que, para a língua, o gosto e a oferta de palcos do Brasil, a escola italiana seria trampolim mais imediato. Ganha a aposta. E com ela, o país ganha um compositor lançado do centro operístico do mundo. Em paralelo, fortalece coros, salas e temporadas. Sem alarde, a cidade passa a ter rotina musical. Se em público a palavra é escassa, em casa a personalidade é nítida. Isabel, numa carta de 1866, define a mãe como boa, mas dominadora. Queria que as coisas corressem ao seu modo, e muitas vezes corriam.
Teresa tinha ciúmes, sobretudo quando a órbita doméstica incluía a Condessa de Barral, tutora das princesas e figura de brilho próprio. Cartas e diários deixam entrever antipatias contidas, recados atravessados, a diplomacia áspera de quem protege território. Em momento saboroso ao saber que Barral lamenta não estar no Brasil para ficar ao lado da imperatriz durante a guerra, Teresa escreve a Dom Pedro um alívio sem verniz. Graças a Deus que não está. Não é conto de fadas, é palácio. Houve quebras e ternuras. Numa tarde, uma pilha de livros desaba na biblioteca e quebra o braço da imperatriz. O imperador ordena ajuste no cerimonial para que ninguém toque o lado ferido nos cumprimentos. Pequeno gesto, grande síntese. A relação, tão difícil no começo, aprendera a se cuidar. À noite, nos diários, Teresa registra idas ao teatro, saraus, curiosidade por política interna e internacional, longe da caricatura da mama na cozinha. O silêncio é método, não desinteresse. Sua assinatura também fica no Paço de São Cristóvão. Com as filhas, Teresa desenha o Jardim das Princesas e o reveste com embrechado, técnica italiana de incrustar pedras, conchas e cacos de louça em cimento ainda fresco, criando mosaicos que cintilam ao sol. É metáfora perfeita de sua obra. Compor beleza com fragmentos, organizar o mundo com sobras e paciência. As viagens ampliam o mapa e testam a fibra. Em 1871, a Europa recebe o casal. Há netos de Leopoldina a trazer, saúde a tratar, a tosse que lhe rouba o sono e um velho sonho a cumprir: tocar o Egito que fascinava sua menina arqueóloga. Ver templos e areia à beira do Nilo é, para Teresa, mais que turismo. É fechar um círculo iniciado com Pompeia. Em 1877, o roteiro dobra o Atlântico, Estados Unidos, centenário da independência. Dom Pedro experimenta ferrovias até São Francisco. Teresa administra limites, clínicas, retornos à Europa. E ainda acompanha o marido em trechos que alcançam a Rússia e novamente o Oriente Médio. Viajar para ela é um ofício. Manter o passo do imperador e tecer vínculos culturais para o Brasil. Ao fim desse meio de caminho, o paradoxo está completo. Quanto mais sólida a obra, mais conveniente o rótulo de imperatriz silenciosa. Rótulo que mascara patrocínios, intercâmbios, decisões e gente movimentada. Teresa aprende a mover peças na diagonal. Em vez de discursos, resultados. Em vez de holofotes, rotinas que permanecem. E é exatamente por operar assim, com mão leve e alicerces profundos, que quando o regime começar a ranger, ela será uma das primeiras a ouvir as trincas. Teresa Cristina fez o Brasil falar mais alto em música, ciência e trabalho. E fez tudo isso sem subir o tom. Os últimos anos comprimem esperança e desgaste. A transição de 1887 a 1888 encontra Dom Pedro doente, atravessando clínicas e estações de cura. Teresa, fiel ao seu método, o acompanha. Em Lourdes, ela cumpre voto e pede que a bandeira do Brasil seja hasteada. Um gesto mínimo com sentido máximo. A casa política pode ruir, a casa simbólica não. Em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea assinada por Isabel devolve ao imperador um sopro de vida. Teresa respira. Por um instante parece que o edifício cansado do império ainda aguenta. Mas 1889 entra como pedra no vidro. Um atentado, ministérios frágeis, caserna inquieta. Teresa, que aprendeu a ouvir as trincas, diz às confidentes que,
A revolução está aí, e que a cavalo nela viria a república. 15 de novembro amanhece com missa em Petrópolis. Ao sair, Dom Pedro toma-lhe o braço e avisa que descem ao rio. Teresa pede instantes para apanhar joias no palácio em frente. Ele recusa. No trem, ela sussurra o diagnóstico que ninguém queria ouvir. Está tudo perdido. O imperador ainda acredita que a presença resolve, que um novo gabinete acalma. A história, porém, decide naquele mesmo dia. República. O protocolo do fim se move depressa. Exílio forçado. Malas arrumadas sob olhares de curiosos e indiferentes. Teresa embarca doente. Asma cardíaca, artrite. E a travessia a derruba. Recolhe-se à cabine. Perde refeições. O corpo traduz o desarraigo. Chegam a Portugal e por 2 semanas procuram chão. A família se divide rumo a diferentes destinos europeus. O casal imperial segue para o norte. Em Coimbra, depois Porto, hospedam-se no Grande Hotel. E então a notícia que corta. O exílio vira banimento. Não é mais afastamento provisório. É proibição legal de regressar ao Brasil. O golpe não é só político. É íntimo. Teresa piora visivelmente. 28 de dezembro de 1889. Dom Pedro sai para visitar a Academia de Belas Artes. Reaprende a cidade para não afundar na culpa. No hotel, a imperatriz arfa. A baronesa de companhia quer chamar um padre. Teresa, fiel à etiqueta de décadas, pede que o imperador ordene. A piora acelera. O sacerdote é chamado. Entre respirações curtas, ela organiza o próprio epílogo. Não morro de moléstia, morro de dor e desgosto. E como quem endereça um bilhete ao país. Brasil, terra linda, não posso lá voltar. Quando o recado alcança Dom Pedro, ele corre. Tarde demais. O diário que escreverá nos dias seguintes tem a nudez das tragédias íntimas. Não pode crer que seus patrícios tenham concorrido para a morte de quem verdadeiramente mais amei. Promete a si mesmo mitigar com lágrimas a última dor. Reconhece a crueldade de a ter levado até ali e confia que ela reze por todos, até pelos que a feriram. O velório dá-se na igreja de Nossa Senhora da Lapa, no Porto. Mesma igreja que guarda o coração de Dom Pedro I, primo de Teresa e pai do viúvo. Sem aceitar pensão da República e sem auxílio de soberanos, a Casa Imperial está endividada. Comerciantes portugueses que fizeram fortuna no Brasil ajudam a pagar o funeral. O corpo segue para São Vicente de Fora, em Lisboa, Panteão dos Braganças. 1891 trará a morte do imperador em Paris. Seus restos irão juntar-se aos dela em Lisboa. Só após a revogação do banimento virá o retorno. Em 1921, as urnas desembarcam na Catedral do Rio, sobem a Petrópolis, repousam na cripta imperial. O balanço com os anos separa estereótipo de evidência. O estereótipo prefere a mãe caridosa, a mama de avental. Narrativa confortável que reduz uma vida complexa à cena doméstica. A evidência, reconstituída nos detalhes, fala mais alto. Caixas de Pompeia que cruzam o Atlântico. Escavações custeadas em Nápoles. Trocas museológicas entre Europa e Brasil. Companhias de ópera no Rio. Carlos Gomes enviado a Milão por convicção técnica. Imigração italiana não só de braços, mas de ofícios. Artesãos, engenheiros, professores, médicos, que adensam a cidade. O embrechado do Jardim das Princesas, assinatura visual que sobrevive ao tempo. Fala também uma forma de poder que a política formal não registra. Governar sem parecer governar, tecer acordos,
mover peças na diagonal, escolher sem exigir crédito. Sim, houve ciúmes e fricções. A órbita da Condessa de Barral incomodou. Houve a fratura do braço sob uma pilha de livros e a ternura do imperador ao reorganizar o cerimonial. Houve a dor repetida dos berços vazios e a disciplina de seguir. Houve, sobretudo, a lucidez de pressentir a queda quando outros ainda confiavam no velho antídoto da presença. No fim, o retrato que inaugurou a história retorna como metáfora. O país desejou a beleza do quadro. Recebeu a substância de uma mulher difícil de rotular. Devota sem ingenuidade, culta sem ostentação, discreta sem passividade. Uma artesã de pontes. Longe do Brasil, Teresa Cristina morreu banida. Décadas depois, voltou acolhida. Entre um e outro gesto, permanece o que a sua vida ensinou. Tronos ruem, alicerces ficam. E quando ela sussurrou "Brasil, terra linda", não foi a voz de uma forasteira despedindo-se. Foi a voz de uma imperatriz devolvendo o país a si mesma.